Começamos agora mais um programa Doctor Entrevista. O convidado de hoje se chama José Raimundo Cirilo, mas talvez você não o conheça por este nome. A maioria das pessoas aqui na região de Caratinga o conhecem como Sargento Cirilo. Sargento Cirilo trabalhou na Polícia Militar 30 anos, reformou há 17 anos e desde que se aposentou começou um trabalho de recuperação de nascentes, de trabalho de benfeitorias ao meio ambiente. E é sobre este trabalho e sobre a sua trajetória na Polícia Militar que eu convidei ele para um bate-papo aqui no Doctor Entrevista. Seja muito bem-vindo, viu, Sargento Cirilo? É um prazer tê-lo aqui conosco. E tem algum lugar ainda, igual Vermelho Novo, que é o Cabo Cirilo até hoje. Ah, é? Mas aqui na região, graças a Deus, todo mundo me conhece, é o Sargento Cirilo. Alguns me chamam de coronel, de capitão, mas na verdade é o Sargento Cirilo. Eu me ingressei na Polícia Militar no ano de 1972, né, e ainda tinha um vestígiozinho de ditadura na época, e eu estava vindo de um distrito da cidade de Itarumirim, chamado Itaruaçu de Minas, que na época chamava Residência, aonde com muita dificuldade eu consegui concluir um curso ginasial e ir para a polícia. Em 72, quem tinha um curso ginasial ou um curso científico, ou normal, ou contabilidade, que era o que tinha, e depois os cursos superior, era um doutor. Então eu cheguei no batalhão em 1972, fui muito bem recebido na Polícia Militar. Até então eu não sabia da minha vocação que eu tinha para ser um militar, e ali foi despertado, né, Major Vivaldo, um baiano, cheio de muitos hábitos assim, de baiano, não discriminando, mas ali ele me ensinou a amar, gostar da polícia, aonde eu tirei 30 anos de serviço, sem nunca ter gozado de férias-prêmio, férias anuais, não ter descansado no dia do meu aniversário, não ter tido sábado nem domingo, mas fazia tudo com muita paixão, com muito amor, e isso me trouxe muitas recompensas, porque eu me senti muito valorizado de receber todas as honrarias da Polícia Militar, todas as condecorações que se dá a um policial, tanto da ativa como da reserva, eu recebi todas as honras que a Polícia Militar tem, inclusive uma que me marcou a minha vida, que eu até então nunca tinha visto, e depois de mim também não tem história de ter visto acontecer. Um batalhão fazer uma homenagem para um sargento, aonde a tropa do batalhão desfilou em homenagem, em honra a mim, eu ali, recebendo a continência do batalhão, o comandante me homenageando para minha despedida para o quadro da reserva. E eu senti muito valorizado com isso. Só que da minha história, né, que eu estou contando para vocês, quando estava faltando poucos anos para me reformar, eu falei, gente, eu vou me aposentar, reformar com 48 anos. Estou cheio de saúde, que toda a vida tive muita saúde. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer outra coisa a não ser polícia. Aí resolvi estudar e fiz um curso por correspondência pela Universidade Federal de Brasília, FUBRA, onde eu fiz o meu primeiro curso técnico, tive uma formação técnica muito forte, muito boa. Eu me formei em educação ambiental e eu sou muito feliz por isso, porque eu tenho muita saúde e tenho muita amizade e tenho o que fazer todo dia. Sargento, nós vamos falar sobre esse trabalho do senhor, né? Um trabalho tão bacana que o senhor vem fazendo aí no meio ambiente, desde que começou, há 17 anos, né, que o senhor está fazendo esse trabalho, né? Desde que começou a aposentar, foi aposentar. E aí, vamos falar um pouquinho também, antes disso, sobre o seu trabalho na polícia ainda, um trabalho que o senhor começou, que a maior parte foi em Santa Rita, né? A maior parte da minha vida profissional foi em Santa Rita. Eu trabalhei aproximadamente quase 20 anos em Santa Rita. Mas teve coisas nessa vida minha de policial militar que me marcou demais da conta. Uma das coisas que mais me marcou, foi que eu tive a felicidade de passar no curso de cabo em 1979. Aí eu fui para Belo Horizonte para fazer o curso de cabo. E naquela época um curso de cabo era 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, era uma coisa pesada. A gente estava ainda com muita coisa de ditadura no sangue, então eu fui justamente passar num curso de cabo no batalhão, que era o batalhão que formava os cabos
que formava os praça, os sargentos de Belo Horizonte. Tinha a academia da Polícia Militar, que era para os oficiais, e tinha, paralelo, a academia que formava os praça. E eu fui para essa academia e chegando lá, logo em seguida, no ano de 1980, estava acontecendo em Belo Horizonte um grande movimento que tomou uma força muito grande, que foi a greve da construção civil. As pessoas mais ou menos da minha idade devem lembrar isso, que parou o Belo Horizonte, que foi todo mundo entrando, começou com a construção civil, daí a pouco estava os professores, estava todos os motoristas, todo o segmento de Belo Horizonte e interior envolvido nessa greve, uma greve geral. E aí o governo se teve no dever, na obrigação de criar rapidinho uma força para poder combater aquilo. E foi criado o Batalhão de Choque em 1980. E eu fui escolhido da equipe que ia trabalhar na segurança do Papa. Coronel Cringe me deu um local de destaque para me trabalhar na segurança do Papa. E eu marchei a menos de 1,5 metro de distância do Papa, encostado no Papa móvel. E nessa época foi até muito engraçado, os ouvintes, desculpa, mas só para me explicar aqui. O comandante tinha proibido que nós pudéssemos olhar para o Papa. Tinha de marchar olhando para o povo e para frente. Não podia nem olhar. Aí não podia olhar para o lado. Para o Papa, então, nem pensar. Eu tinha de olhar para a multidão e para frente. Mas eu falei, gente, essa ocasião, e eu vou marchar do lado do Papa, eu vou deixar de olhar para o Papa? Não vou só deixar de olhar para o Papa, mas vou comprar uma maquininha, vou levar e vou tirar foto do Papa. Eu vou ser preso, mas não tem problema não. Levei a máquina, tirei foto do Papa. Tem a máquina até hoje guardada, tem o negativo e as fotos. E na época eu ganhei muito dinheiro com isso, não que era corrupção não, mas ninguém teve a oportunidade que eu tive de tirar foto do Papa a menos de 1,5 metro. Aí as pessoas compravam? Aí a imprensa comprou de mim, me exigiu, porque ninguém, os fotógrafos estavam tudo a mais de 100, 150 metros de distância. E eu não, quando o Papa via que eu estava tirando foto dele, ele olhava para mim, fazia pose e ria. E eu tirava, aí depois eu fiquei vendo minhas fotos na revista Cruzeiro, na revista Manchete, no diário, tinha um Diário da Tarde, um jornal de Belo Horizonte, o Globo, sabia que aquilo ali era uma arte minha. E o comandante ficou muito bravo comigo, porque ele não fez a audácia que eu fiz, a mulher dele queria a foto do Papa e ele não tinha tirado. E ele veio para cima de mim, para mim arranjar a máquina para ele. E eu falei, eu não podia falar que eu tinha tirado foto do Papa, senão ele me prendia. Ele me prendia. Né? Mas de tanta pressão que ele fez, que eu não tive outro recurso, entregar a máquina para ele. Vai me prender agora. Aí ele contou isso, não, Cirilo, é que a minha mulher quer, porque quer que eu tire, me cobrando que eu teria de ter tirado foto do Papa e eu não tirei. Então aí eles me dedaram que você tirou. Eu preciso disso para levar, eu vou mentir para a mulher, falar que eu tirei. Para ganhar uns pontos com ela lá, que ela está quase me largando. Então, no final das contas, você salvou aí, ele, né? Aí me salvei, fiquei bem de boa com o comandante, me deu dispensa, né? E eu fiquei todo feliz. A minha vida, toda a vida, foi pautada assim, nos acontecimentos extraordinários, que sempre fez muito bem. E se eu for contar tantas histórias aqui, igual um escritor aqui de Caratinga uma vez, queria fazer um livro. Minha vida é um livro, graças a Deus. Graças a Deus, né? Você, só para encerrar esse bloco, vamos contar só um pouquinho da sua experiência lá em Santa Rita. Você estava me contando que era bem diferente naquela época, né? Policiamento, como é que era? Em 1972, quando eu entrei na Polícia Militar, o salário de um soldado era abaixo de um salário mínimo. Às vezes a gente ia para o batalhão só quem tinha vocação mesmo. Porque eu ia deixar de ganhar um salário mínimo em qualquer outro emprego, qualquer outra empresa, para ganhar menos de um salário mínimo. Não, a gente ia por amor à farda, pelaquela vocação que a gente tinha. Aí eu fui um desses. Aqui tem o Coronel Zé Carlos em Caratinga, que é da minha época também, meu parceiro, e tantos outros que depois até desistiram. Eu lembro nessa época, nós ficávamos lá no batalhão esperando 3 meses, 4 meses, até ano para juntar 30 rapazes, porque naquela época mulher não podia entrar, era 30 rapazes para formar um pelotão para fazer uma escola de recruta. Eu entrei em 72 e fui fazer a escola em 76. Fiquei 4 anos esperando somar 30 pessoas para nós fazer uma escola de recruta. Coronel Zé Carlos aqui de Caratinga é testemunho disso que eu estou falando agora. E aí que eu formei,
a gente vim destacado para Caratinga, muitas das vezes, a gente na época não tinha viatura. Aqui, quando eu cheguei em Caratinga, tinha uma Rural velha e um Jeep, eram as duas viaturas que tinha. O resto nós fazíamos policiamento a pé, com capacetão na cabeça escrito PM, Gigular, e a bota, a farda de quebrim crack bem pesado, revólver 45 na cintura, cacetete, e a pé o tempo todo. E sempre ouvindo, o soldado, o policial é superior ao tempo. Nós tinha hora de entrar no serviço, mas não tinha hora de largar. Se o evento exigisse 24 horas de nós no local, a gente tinha que ficar 24 horas. 24 horas em serviço ali, em trabalho. Diferente às vezes de hoje. Mas a gente tinha tanto amor, tanto orgulho, que quantas vezes a gente de serviço na madrugada fria, andando por essas ruas de Caratinga, o varredor de rua vinha varrendo, e tinha muita poeira na época, a gente olhava com cara ruim para ele, ele falou, o que foi? Passar fome, cachorro do governo. A gente tinha de retirar para ele passar varrendo. E hoje, graças a Deus, nós vivemos uma vida muito confortável. Eu sou muito honrado, muito feliz de ver o equipamento que a nossa Polícia Militar tem hoje, né? De viatura, de moto, de bicicleta, de helicóptero, de avião, a tecnologia de comunicação, né? Os radares, né? E tantas outras tecnologias avançadas. E isso é muito importante. Sim. Né? Eu só quero pedir aos meninos mais novos que tenham muita vocação, que tenham muito orgulho. Eu estou acompanhando a situação de Brumadinho, vejo meus amigos e companheiros lá naquela batalha, né? O tanto que a entrega que a gente tem para uma sociedade, e que isso seja espelho, que as pessoas continuem. Eu tenho 2 filhos que estão se espelhando em mim em Manhuaçu, e várias pessoas me elogiando pelas atitudes deles, e eu gostaria que nós, policiais militares, honrassem cada dia mais esses 2 séculos e meio que nós temos de história, porque não existe nenhuma outra instituição que sobrevive a tanto como nós, policiais militares. E que a sociedade nos entenda, né, mesmo nesse momento de crise que nós estamos passando, sem pagamento, mas a gente tem amor urbano, a gente ama a farda. Eu tenho 17 anos, estou fora, mas o espírito de polícia está correndo no meu sangue 24 horas. Nós vamos chamar agora um intervalo, Sargento Cirilo, e daqui a pouquinho nós voltamos para conversar mais com o Sargento Cirilo. Você vai conhecer o trabalho que ele faz no meio ambiente, um trabalho de recuperação de nascentes, enfim, muita coisa por aí. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Meu convidado de hoje é o Sargento Cirilo, que é um policial reformado e que há 17 anos parou com a paixão da polícia, mas se dedicou à paixão pelo meio ambiente. Vem fazendo um trabalho maravilhoso. Ele já participou da criação do 4º Comitê da Bacia Hidrográfica, aliás, do Comitê da Bacia Hidrográfica aqui de Caratinga, que foi o 4º Comitê de Minas Gerais, né? E também participou do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos que foram realizados, as recuperações que foram feitas, né, daqui da região das nascentes. Como que foi? Só para a gente resumir, que eu sei que é muita coisa, né? Não dá para uma entrevista só. Eu vou tentar resumir. Eu estava faltando 3 anos para mim ir para o quadro da reserva, mas eu tinha já um cuidado todo especial que vem de criança com o meio ambiente. E em Santa Rita, toda a vida eu fiz um trabalho social, tanto com as crianças, com a Guarda Mirim, como também fazer com os idosos asilo. Eu via que o maior prazer dos idosos é ir lá para a beirada do rio pescar. Mas tinha uma turma que entrava de arrastão, de peneira, tirando tudo que tinha de dentro do rio. Eu proibi aquilo, não aceitei mais. Só podia pescar fora da Piracema de vara. Aí começou a dar muito peixe em Santa Rita e aquilo me enchia de orgulho de ver os velhos ir todo dia de tarde lá para a beira do rio, pescar suas carazinhas, os bagrinhas, as trairinhas, sabe que a fieira passava na porta do poço para me mostrar que tinha pego os peixes. E eu comecei a cuidar do rio Caratinga em Santa Rita de Minas, né? Limpando, não deixando ninguém jogar nada de sujeira dentro do rio, quebrando a cultura, porque nós tivemos uma cultura que não presta, que não serve, joga no rio. Então não é assim, aquilo era cultura. O pai e a mãe ensinavam desse tipo. Era rio, no né? rio um gato, joga dentro do rio.
Morreu um cavalo, joga dentro do rio. Morreu um porco, joga dentro do rio. Estragou. A televisão não vale mais nada, joga dentro do rio. E eu não aceitava jogar lá dentro do rio, nem as garrafas PET. E o Pedro Paulo tinha um programa na televisão aqui em Caratinga chamado Pescando na Beira do Rio. E ele também tinha a mesma doença que eu tinha de proteger a natureza. E o Pedro Paulo me localiza lá em Santa Rita, nesse trabalho que eu já estava fazendo no Rio Caratinga. Ele viu que o percurso de Santa Rita estava todo limpo, bem preservado, e tinha muita verdura plantada nas margens, que eu plantava verdura nas minhas horas de folga. As pessoas vinham no posto de saúde, que era ao lado do posto policial, e eu via que a pessoa era pobre, necessitada, eu dava um punhado de verdura para a pessoa. Chuchu, jiló, quiabo, couve, todo tipo de verdura eu tinha. As pessoas tinham o maior prazer. E eu também que sentia bem de dar aquelas verduras. O Pedro Paulo achou esse serviço meu lá. E fez uma parceria comigo e não me largava mais. E aí eu estava faltando 3 anos ainda para aposentar, ele me trouxe para Caratinga, assim, na área ambiental, e nós criamos uma associação com tantas outras pessoas aqui no Caratinga, criamos uma associação chamada ADERC, Associação de Defesa do Rio Caratinga. E eu fui o segundo presidente dessa Associação de Defesa do Rio Caratinga. Fizemos eventos que ficaram marcados, seminários que ficaram marcados na vida de todo mundo em Caratinga, de onde que dali começou a se falar muito em meio ambiente. Até então as pessoas não sabiam o que era um recurso hídrico. Quando a gente pronunciava isso, tinha de explicar o que era o recurso hídrico. A pessoa não sabia o que é um resíduo sólido. A gente tinha de explicar o que era o resíduo sólido para a pessoa, mas dali para frente começou aquela febre de defesa da natureza, do meio ambiente. Dentro dessas reuniões nossas da ADERC, que tomou um volume muito grande, a gente atraiu o Estado. Começou a vir o secretário do meio ambiente para esses eventos nossos, e o povo da Agência Nacional de Água, que é do Ministério Federal, e ali a gente começou, tinha sido criado 3 comitês de bacia hidrográfica no estado de Minas Gerais. E eu mais o Pedro Paulo começamos, e o Joaquim, que foram parceiros nossos, e nós criamos o 4º comitê do estado de Minas Gerais, o Comitê de Bacia Hidrográfica. Nós somos o 4º comitê criado dentro de Minas Gerais. E fizemos o primeiro evento do Dia Mundial da Água, comemorado no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. Nós levantamos daqui de Caratinga e fomos fazer a comemoração do Dia Mundial da Água em Belo Horizonte. Não se falava ainda nessas coisas. E a gente atraiu o governo, pegamos um monte de parceiro, Copasa, CEMIG e tantas outras empresas que nos apoiaram na época. Buscamos os agricultores da região, que são as pessoas que mais produzem água, mas que também que mais consomem água e que mais contamina a água, mais do que o perímetro urbano. Mas como? Com os agrotóxicos. A forma incorreta do manejo, do manuseio das águas lá na roça. A pessoa, às vezes, numa área de brejo, ele sem noção, ele faz uma catástrofe naquela região, fazendo o esgotamento todo errado. E a gente foi trabalhar esses produtores rurais para eles passar a ser produtores de água. E eu tenho muito orgulho de ter tido na frente, junto com Pedro Paulo e outros que também nos auxiliavam nessa época. Aqui foi criado, levantada a primeira pedra para a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o primeiro comitê federal. Até então não tinha o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Nós criamos também um comitê lá no Espírito Santo, de Baixo Guandu, né, que é um subcomitê do Comitê do Rio Doce. Aí, com isto, com a criação do Comitê do Rio Doce, eu fui convidado para trabalhar na Agência Nacional de Água. Eu já tinha formação técnica pela Universidade Federal de Brasília. Fui convidado para fazer a mobilização da criação do Comitê do Rio Doce, da nascente do Rio Doce até a foz. Então eu visitei todas as cidades, todos os afluentes do Rio Doce, todos os distritos do Rio Doce, todas as câmaras, prefeituras que faz da bacia do Rio Doce. E era muito bom, porque quando eu chegava, ninguém tinha de preparar a plateia minha ali, porque o que eu ia falar, muita gente nunca tinha ouvido falar. Ninguém se preocupava tanto. Eu lembro tanto nessa época, gente, que a gente olhava para esse Rio Caratinga, eu mais o Pedro Paulo fizemos uma descida para esse rio abaixo, e a gente chorava de tristeza, de tanta garrafa PET,
de tanta geladeira velha, de tanto fogão velho, de um pedaço de moto velho, de tudo, tambor, tudo enquanto era pudriqueira. E muita gente não gostava da gente estar falando isso não, porque achava que ali era o local correto pela cultura de julgar o que não prestava. Hoje eu vejo o Rio Caratinga, ainda tem um pouquinho de poluição, né? Alguns esgotos estão sendo lançados, algumas oficinas, mas a gente não vê aquele mar de garrafa PET mais, né? Então aí eu trabalhei nessa formação do Comitê do Rio Doce, faço parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, desde a sua criação até nos dias atuais. O senhor também já foi secretário de Meio Ambiente aqui em Caratinga, né? E hoje o senhor tem um viveiro, né? E continua fazendo esse plantio aí de mudas. Isso. Eu não fui secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Caratinga, eu fui diretor do Departamento de Meio Ambiente, que na época, o meu departamento, a gente comandava uma área Hoje, me falam aí os funcionários atuais que o meu departamento hoje foi dividido em 5. Né? Na época era eu sozinho, eu tinha 387 funcionários, a gente era responsável pelo CODEMA, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, a gente era responsável pela limpeza da cidade, era responsável pela defesa civil, nós tínhamos uma defesa civil muito arrojada, modelo dentro do estado de Minas Gerais, eles copiaram de nós aqui em Caratinga. Hoje eu vejo em muitas partes do Brasil sendo aplicado coisas que foi criada aqui dentro do Caratinga. Coisas que saiu da cabeça do Coronel Zé Carlos, com apoio do prefeito Hernanes, e a minha desenvoltura, que eu tinha apelido de MacGyver. Tudo enquanto era trem abacaxi, chama o MacGyver que ele resolve. O Adragai do Rio Caratinga, precisava se fazer Adragai do Rio Caratinga, e não estava tendo jeito, porque o tanto de prédio de um lado do outro, o tanto que o rio estava assoreado, ninguém conseguia fazer a dragagem. Chama o MacGyver. O MacGyver foi lá e eu consegui, com muitos amigos, né? Buscamos operadores experientes na Rural Minas, buscamos no BDNG, no Banco de Desenvolvimento. Então, aquelas pessoas me ensinaram muita coisa e nós fizemos uma dragagem que hoje Caratinga tem que ser uma tempestade muito forte na cabeceira para o rio transbordar e dar o prejuízo que já deu no passado para as pessoas. Sim. Nesse período meu também, eu recebi a missão do Coronel Zé Carlos, do prefeito Hernando, para a obra, que estava ruim de recurso na época, e nós tínhamos de construir um aterro sanitário, porque nós estávamos cheios de multa com lixão lá na Saibreira, de mais de 30 anos, todo irregular. Deu uma chuva que desceu tudo para o brejo, fomos construir um aterro sanitário modelo na região, aonde a chegada era uma praça, um jardim, a coisa mais bonita, com a lagoa, com um monte de peixinho nadando, né? E só recebia elogios daquilo. Eu criei um viveiro lá na Funcime, onde eu aproveitava a mão de obra das crianças e demais os funcionários que eu tinha, que entendia de viveiro. O IEF me apoiou também com parte técnica, e ali nós fizemos um viveiro que abasteceu todas as praças de Caratinga. Nós vamos recuperar a praça de Sapucaia, de Cordeiro, de Santo Antônio do Manhuaçu, de São João do Jacutinga, de Patrocínio. Todos esses lugares ficam muito queridos, porque a gente fez aquelas praças bonitas para eles. Sapucaia, nós fizemos a praça mais linda para o povo de Sapucaia. Tudo recurso saído desse viveiro e profissionalizando as crianças. Os meninos tinham o maior prazer de estar ali junto plantando. Comecei a produzir mudas e recuperar nascentes. Aqueles momentos, aquelas horas que eu fico ali dentro do meu viveiro, aquilo me traz um bem tão grande, uma paz de espírito tão grande, um conhecimento tão grande. A gente aprende tanto com a natureza que eu convoco as pessoas a prestar mais atenção na natureza, porque pode ter tudo enquanto na área científica, mas nunca vai ser comparado com a natureza. É Deus foi muito perfeito em criá-la. Não tem falha em nada. Eu pego uma sementinha, fico olhando que ali já está formado. Toda uma árvore. Toda uma árvore, uma gigante. Mas ela já está ali dentro daquela sementinha ali, todinha. Isso me engrandece muito, me traz muita paz de espírito. Estou fazendo uma grande coisa para a natureza. Foram várias ações, né, ao longo da vida do senhor.
Parabéns, né? São ações que fazem muita diferença, né? É uma missão muito bonita de vida. A gente cresce muito como pessoa. Com certeza. Se sente realizado, né? Sinto, em estar apoiando a natureza, apoiando o meio ambiente. E a maioria das pessoas sabe, eu estou aqui falando com você, dando essa entrevista, mas que não é novidade para 80 pessoas de quem está nos ouvindo, assistindo nesse momento. Todos agora, realmente, eu já fui lá no viveiro, já busquei muda. Eu já conheço, né? Associações, companheiros meus de polícia, e eu atendo indiferente de política, de estágio social da pessoa, está necessitando de uma muda, quer uma mudinha, igual agora lá no meu viveiro, quem vai lá encanta, por quê? Além das mudinhas para recuperar a nascente, para o cara acertar a vida dele com a polícia ambiental, eu ainda planto um monte de flor, porque às vezes o cara leva a esposa, chega lá, o cara pega as árvores para recuperar a nascente, e a esposa pega as flores para pôr na chácara, para ficar bonito, e depois encontra comigo, gente, você tem de ir lá para ver como é que tá bonito meus pés de flor. Então, porque é cultura, você entende? Sargento, realmente é uma missão muito bonita, que Deus continue abençoando, né? Que o senhor continue influenciando as pessoas e ajudando o meio ambiente. Eu agradeço a presença do senhor e espero que volte mais vezes, viu? Estou sempre às ordens, tá? Fico meio sem graça, porque eu gosto de fazer isso bem caladinho, bem humilde lá na minha, mas não tem jeito, né? Não, mas é um prazer. prazer. Lions descobre a gente, é um Banco do Brasil descobre a gente, uma televisão igual as suas aí que busca as coisas realmente sérias e que de futuro, né? E ações como a do senhor, a gente sente muito honrado com isso. Né? A gente sente muito honrado. Há pouco tempo eu estava dando uma entrevista para a terceira idade. Aquilo fez um sucesso que todo lugar que eu chegava, as pessoas, sargento, que bom. Para a terceira idade. Eu só saber que eu estava falando para aqueles idosos que estavam sentindo falta de uma fala igual aquela minha, me faz bem demais da conta. Com certeza. Né? E os meus parceiros, meu abraço para eles, são muitos, entende? Não estou nessa guerra sozinha, eu tenho muita gente que trabalha do mesmo jeito que eu, tem a mesma linha de pensamento que eu, e o mesmo comportamento. Eu tenho uma rede de comunicação para esse Brasil afora, é cara lá de São Paulo pensando igual eu, e lá do Rio Grande do Sul, e a gente fica tão irmão, tão família, porque tem a mesma linha, o mesmo pensamento, que a coisa, tudo aqui a gente quer dividir um com o outro. Eu tenho parceiro no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, tem lá em Maceió, né? Tem em Salvador agora um caminhoneiro que não passa lá no Santa Rita sem parar para nós trocar informações, semente, ele levar mudinha minha, trazer para mim, e a gente conversar, e eu falar, isso aqui você não pode plantar lá não, isso aqui você está trazendo para mim, mas eu não posso plantar aqui não, porque é uma falha. O que é da Bahia é lá da Bahia, o que é daqui de Minas é daqui. Sim. Eu cansei de falar isso, as pessoas lá de Tarumirim não me ouviram na época, e foi plantar lá aquela aroeira, e hoje está acabando com a região de Tarumirim, aroeira, porque a aroeira é lá da Bahia, lá tem um local de plantar aroeira para fazer as cercas, as estacas. Eu estou falando isso aqui porque é muito bom, que às vezes a pessoa vê uma determinada árvore, uma determinada fruta em tal lugar e vem trazer para aqui, vira praga. Vira praga. Então não pode. Cada coisa Deus pôs no seu lugar. Muito bem, Sargento Cirilo, nosso tempo terminou. Queria agradecer a presença do senhor, que o senhor continue aí influenciando as pessoas, né, mostrando o que deve ser feito aí para melhorar o nosso meio ambiente aí, que é o que é o nosso futuro. É, né? O nosso futuro. Muito obrigado pela presença, viu? Nada. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo Doctor Entrevista. Até lá!